O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica. Um programa feito especialmente para você, net espectador de todo o Brasil e dos 180 países que acompanham a transmissão da Just TV. Para você, muito obrigado pela companhia. Divulgue esse programa, comunique-se com seus amigos, mande um e-mail, uma mensagem instantânea, use o seu Skype, o seu MSN, dizendo que está começando mais uma edição do Comarca 10, um programa que é uma realização do jornal A Comarca do Mundo Jurídico, que fica aqui em São Paulo e que chega a todo o Brasil e também a todo mundo através da Just TV, que nós sabemos que é a maior emissora web TV do Brasil. O programa Comarca 10 de hoje está diferente, está ainda mais nacional, está ainda mais completo, falando sobre gestão de pessoas, falando sobre projetos jurídicos em todo o Brasil. Fique conosco, tenho certeza que você vai aproveitar e aprender muito com os nossos participantes. Como faço também de costume, quero agradecer a todas as mensagens que nós temos recebido. São centenas de mensagens a cada semana de agradecimento, com críticas, com sugestões. É isso, mande a sua mensagem. É você que faz o programa Comarca 10 acontecer, mudar e melhorar. Para você que nos manda essa mensagem, muito obrigado e continue mandando. Se você quiser falar comigo, pode me mandar um e-mail no ricardo@comarcanet.com.br. Vou ter uma enorme satisfação em falar com você, trocar ideia, mande a sua pergunta. Vai ser legal bater um bate-papo com você, ok? Quero falar nesse momento, no momento ShopJur, dos parceiros que têm apoiado o jornal A Comarca, o site A Comarca Net, o nosso parceiro, a SBDP, uma empresa com grande credibilidade no mercado jurídico de cursos, a Sociedade Brasileira de Direito Público. São cursos que você, advogado, estudante de direito, não pode perder. Entre no site da SBDP, veja a sua grade dos próximos cursos, faça a sua inscrição. Com certeza será um ganho fundamental para a sua carreira. E também quero falar do nosso sempre apoiador, do Private Office, o escritório que você pode chamar de seu. Você vai ver uma imagem do Private Office, um escritório diferente que você pode compartilhar serviços. Essa sala pode ser sua, uma sala executiva. Entre no site privateoffice.com.br e conheça esse benefício. E falo principalmente agora para quem não é de São Paulo, esse escritório fica em São Paulo, você que vem sempre para cá, não tem onde fazer reuniões com os seus clientes, fica fazendo reunião em lobby de hotel, no aeroporto, na pizzaria, na churrascaria. Lá é bom para outra coisa, reunião faça num lugar profissional, com toda a assessoria que esse momento requer. Ok? Esse é o nosso momento ShopJur, os apoiadores do programa Comarca 10 e do ShopJur e do jornal Comarca do Mundo Jurídico. O Comarca 10 de hoje, a revolução na comunicação jurídica, tem a grata satisfação de entrevistar dois especialistas de um tema que hoje está dentro da comunidade jurídica, no dia a dia de cada profissional líder que faz a gestão de uma equipe. Nós vamos falar sobre a gestão de pessoas, sobre a gestão de talentos, sobre competências. E eu tenho aqui ao meu lado o Mauro Braga, reconhecidamente uma das maiores autoridades nesse assunto no Brasil. Mauro, obrigado pela sua presença, suas considerações iniciais. Conte para o nosso net espectador um pouco do seu histórico pessoal e profissional. É um prazer falar com vocês. Mauro Braga, eu sou, por formação, engenheiro, atuo com gestão de pessoas,
consultoria de recursos humanos desde 1987. É um bom tempo. E, nesse tempo todo, temos atuado com consultoria de recursos humanos, implantando avaliação de desempenho, que é mais conhecido, implantando gestão por competência na última década, e também com treinamentos comportamentais, focando o desenvolvimento dos profissionais das empresas, em especial dos gestores, dos líderes das empresas. Muito interessante. Mauro, obrigado pela sua presença. Com certeza viveremos aqui momentos extremamente importantes, úteis para aqueles que nos assistem. Eu também tenho aqui a companhia de um especialista, de um grande amigo, com quem tenho tido a honra de dividir algumas apresentações. Eu tenho aqui o especialista em estratégia, em mercado de serviços jurídicos, o Ricardo de Blasi. Ricardo, obrigado pela sua presença, suas considerações iniciais e conte um pouco para o nosso neto espectador quem é você. Olá, Ricardo Silveira. Olá, queridos internautas. Mauro, presente. Meu nome é Ricardo de Blasi, sou estrategista em mercado para escritórios de advocacia, sou administrador de empresa por formação e com MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Há 6 anos venho trabalhando em estratégia de mercado para escritórios de advocacia, passando desde pequeno escritório até grandes escritórios de advocacia. E o que a gente vem aprimorando cada vez mais nesse dia a dia é um projeto que a gente está realizando agora, que é o projeto EIM, que é Estratégia de Inteligência de Mercado, trabalhando todos os departamentos de um escritório de advocacia. O marketing hoje não é simplesmente um departamentozinho no fundo do escritório. Ele tem que abranger toda a funcionalidade desse escritório para que seja bem visto e bem quisto pelo mercado. Muito interessante. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Vamos começar com um tema, uma expressão que já está aí nos corredores das empresas, pequenas, médias e grandes empresas. Gestão de pessoas. Eu tenho aqui ao meu lado, eu já disse para você, um dos maiores especialistas no Brasil nesse assunto. Mas eu também quero saber o que significa gerir pessoas e quais seriam os benefícios de se preocupar, de estruturar procedimentos para fazer essa gestão. Mauro, com a palavra, o que significa fazer a gestão de pessoas? Vamos falar de uma pesquisa que vai dizer da importância de se fazer uma eficaz gestão das pessoas. Em 2007 e 2008, tivemos diversas pesquisas em âmbito mundial e no Brasil também, e essas diversas pesquisas mostraram uma coisa, um ponto em comum. O quarto motivo pelo qual os profissionais saem de uma organização é a remuneração. E se é o quarto motivo, significa que tem 3 outros motivos mais importantes. Então, isso mostra que pagar bem não retém o profissional. Agora, é importante, então, se saber como gerir o profissional, como fazer com que a sua empresa atraia os talentos, os bons profissionais, e os retenha. Porque um bom profissional é um problema muito grande quando uma empresa perde. Com ele se vai conhecimento, eventualmente clientes, e fazer essa gestão é uma coisa importante para a empresa. E quando nós falamos em gestão de pessoas, em implantar o RH numa organização, veja bem, RH não é o famoso DP, que cuida da folha de pagamentos, não é aquele profissional que tem numa empresa pequena que cuida dos processos de seleção. Isso é o que a gente poderia chamar de administração de RH. O RH, de fato, ele tem outros objetivos. Ele visa, por exemplo, trazer alguns benefícios para as empresas, tais como, eu já citei, atrair os talentos para a organização, reter os talentos na organização, conseguir com que os profissionais da empresa estejam comprometidos com a empresa, atuando com motivação. Isso é uma coisa muito importante, porque quando você tem profissionais comprometidos e motivados, isso leva a uma produtividade, a uma melhor qualidade dos produtos e serviços na organização.
Quando isso acontece, uma decorrência natural é mais lucro, mais faturamento para a empresa. E qual é o empresário que não quer isso? Então, esse é um ponto básico que a gente tem que pensar, que é algo que realmente leva as empresas a dar importância à gestão por competências, que é a forma mais atual que tem surgido de gestão de pessoas, e tem se desenvolvido muito no mercado, a busca por esse tipo de solução. A partir da década de 90, nós tínhamos apenas grandes organizações focando essa forma de gestão mais específica de pessoas. Mais recentemente, nós temos tido uma busca muito grande de empresas de menor porte, médias e até pequenas. Isso tem levado as empresas a buscarem uma forma mais eficiente. Por quê? Porque o mercado está mudando. E, principalmente, um escritório de advocacia que presta um serviço, mais do que muitos outros negócios, depende das pessoas. São as pessoas que podem fazer o diferencial da sua empresa. Então, é por isso que é importante focar esse ponto. Acho que eu respondi a sua pergunta. Muito bem respondida a sua pergunta. E agora eu vou perguntar para o nosso especialista em mercado jurídico, Ricardo de Blasi, se essa realidade de gerir pessoas já faz parte do cotidiano dos escritórios e dos departamentos jurídicos. Eu sei que o Ricardo recentemente participou do Fórum Nacional de Departamentos Jurídicos, foi um grande evento, o Ricardo esteve lá participando, e ele tem também um recado para dizer sobre esse assunto. Ricardo, é verdade que já faz parte da preocupação dos gestores de departamento jurídico e de escritório a gestão de pessoas? É muito importante, sim, gerir pessoas, trabalhar com pessoas. É interessante o que tenho vivido no mercado jurídico. Você vê escritórios de advocacia, muitas vezes, pegar pessoas, começar a trabalhar com ela e, às vezes, não dá o suporte, não dá o material suficiente para que ele possa trabalhar, não dá um treinamento específico para que essa pessoa evolua no serviço dela. E uma coisa interessante, sim, que nós escutamos lá no Fórum Nacional de Departamento Jurídico, a preocupação desses diretores jurídicos em questão de fazer algo por essas pessoas, porque eles sabem que, se eu invisto nessas pessoas, nesses profissionais, o resultado é maior. Eu posso trazer mais resultados para a empresa, diminuir custos com a empresa e ter a retenção desse funcionário, né? Então, hoje o mercado jurídico ele passa por uma situação que, vamos dizer assim, uma mutação de pessoas. Já vi escritórios de advocacia, onde, até principalmente na parte comercial, eles colocam a pessoa e simplesmente, está aqui, esse é o produto, esse é o serviço, e pronto, acabou. E não tem a ação motivacional. No marketing, nós podemos falar de endomarketing, né? A questão do incentivo, olhar para o cliente interno. Temos que olhar para o cliente externo? Sim, olharmos para o cliente externo. Mas, se nós não olharmos para o cliente interno e o cliente interno não estiver satisfeito, o cliente externo não vai estar satisfeito. Então, aí você vê a questão de salário, você vê a questão de carreira, como trabalhar a sua carreira, de como evoluir com aquela pessoa ali dentro, a questão dos investimentos de cursos, investimentos de palestras, investimentos para que essa pessoa possa estar mais, vamos dizer assim, melhorando no seu perfil profissional, dando canais, ferramentas para que ele possa evoluir no mercado. Então, tudo isso faz com que esse profissional vista realmente a camisa do escritório e lute por aquilo, por onde que ele está trabalhando. Um dia eu fiz uma palestra dentro de um escritório de advocacia e foram mais ou menos, acho que 40 advogados, e foi interessante que esse escritório tinha 68 anos, e tinha advogado que estava ali mais ou menos uns 15, 20 anos.
mas nunca ouviu falar na história do escritório de onde ele trabalhava. Desconhecia fatos que ocorriam dentro do escritório. Isso, depois desse workshop, dessa palestra realizada, houve uma mudança interna do escritório, onde que eles começaram a acreditar naquilo que eles estavam fazendo e até dar novas ideias para aprimoramento desse escritório. Então, acho que olhar para o ser humano, olhar para aquele profissional, não olhar para aquele só para cumprir funções, mas para realizar um trabalho e fazer ele bem feito, isso é importante hoje no mercado jurídico. É necessário ter essa responsabilidade junto ao seu cliente interno. Muito interessante. Nós temos aqui 2 especialistas, estamos falando de gestão de pessoas, da área de recursos humanos, inevitavelmente as outras áreas que se relacionam, porque a empresa é um órgão vivo, um organismo vivo, composto de diversas áreas, e essas áreas, então, entrelaçadas se relacionam. Existe uma expressão que a gente fala muito em termos de marketing de resultados, mas conversando com o Mauro Braga, cuja empresa, Braga, tem mais de 1.000 clientes entre pequenas e médias empresas, ele costuma dizer o seguinte: existe a área de recursos humanos de resultados também, que produzem resultados efetivos, esses departamentos de recursos humanos, que são mais do que os departamentos pessoais. Mauro, eu quero saber de você exatamente isso. Como que a gente atinge um RH de resultado e quais os benefícios para as empresas pequenas, médias e grandes que focam nesse tipo de trabalho? O RH de resultados é obtido quando a empresa consegue, como eu mencionei anteriormente, atrair e reter talentos, ter seus profissionais comprometidos e motivados, atuando com maior produtividade e melhor qualidade de produto e serviço para a empresa. Esse é o objetivo. E como isso pode ser obtido? 2 palavras importantes nesse aspecto são transparência e comunicação. Transparência por quê? O profissional, para ser comprometido com a organização, ele precisa conhecer a organização, quais são os seus valores, quais são os seus grandes objetivos, quais são os seus diferenciais que ela busca no mercado, porque ninguém se compromete com aquilo que não conhece. Isso é um fato. Então, é muito importante que a empresa consiga ter uma forma de determinar claramente todos esses aspectos da empresa e comunicar aos funcionários. E isso tudo tem que estar vinculado com o planejamento estratégico da empresa. É conhecida aquela história da Alice no País das Maravilhas, que ela chega numa encruzilhada e pergunta para o coelho: e agora? Vou para a esquerda ou vou para a direita? O coelho perguntou: mas para onde você quer ir? Ela falou: não sei. Então pegue qualquer caminho, porque qualquer um deles vai te levar a algum lugar. Isso que acontece com muitas organizações. As empresas não sabem para onde elas querem ir. Elas não sabem quais são os objetivos que estão buscando. Elas apenas trabalham. Quais são os diferenciais que elas possuem ou que elas buscam possuir? Isso também não é determinado. Então, é muito importante que você tenha um planejamento estratégico muito bem feito na organização. No planejamento estratégico, costumo falar da visão. O que vem a ser a visão? A visão, podemos pensar que é o grande objetivo da empresa, muito a longo prazo. É lá que a empresa quer chegar um dia. Quando? 5, 10, 30, 100 anos, o fundador do Walmart queria ser a maior empresa do mundo. Isso 100 anos atrás. Ele já faleceu, mas os seus descendentes chegaram lá, porque a visão dele foi estruturada, foi caminhando nesse sentido. Então, esse é um aspecto importante que nós temos que ter, é definir muito bem os objetivos. E também os valores da empresa. Aonde a empresa se apoia? O que é importante para a empresa? A empresa é ética? Então, ela sabe que as ações que ela for tomar tem que levar em conta a ética. Ela não vai fazer nada antiético ou amoral. Então, esse é um aspecto importante que deve ser levado em conta nas ações dos profissionais. Quando nós falamos em
gestão de pessoas por competências, que é a forma mais atual que existe de gestão de pessoas atualmente no mundo, a gestão por competência se apoia na determinação das competências estratégicas da organização. Essas competências estratégicas têm que refletir o que a empresa, na sua essência, é. As competências estratégicas são definidas a partir dos valores, dos diferenciais e dos objetivos da empresa. Então, a partir disso, nós vamos definir essas competências que são o DNA da empresa, e essas competências têm que ser desenvolvidas por todos os profissionais da empresa. É isso que vai revelar ao mercado quais são as características essenciais da organização. É isso que vai atrair mais clientes com melhor qualidade. Muito interessante o que nós estamos aprendendo sobre gestão de competências, sobre RH de resultados. Veja, repito, a área de recursos humanos, e ouvindo o especialista Braga falar, Mauro Braga falar, ele falou de visão, falou de valores, o que nos mostra ainda mais o quão relacionado está o planejamento da área de recursos humanos. E o Ricardo agora vai falar um pouco nos escritórios de advocacia, como que a gente pode enxergar a área de recursos humanos de resultado. Quais seriam esses resultados, Ricardo, em escritórios de advocacia? Ricardo, é muito interessante esse assunto e cabe explanar uma pesquisa que foi feita pela HSM. Pessoas que trabalham na área de executiva, na área de gerência, na área de liderança, constatou-se que 75% dessas pessoas não têm perfil de liderança. Aí eu me fez pensar, se nessas empresas 75% não têm liderança, eu fico imaginando os escritórios de advocacia, onde possuem sócios, coordenadores jurídicos, área de gerências, área administrativa. Como é a liderança dentro dos escritórios de advocacia? Como é a forma de liderar? Como é a forma de cobrar resultados perante os seus colaboradores? É interessante ver isso, porque a maioria dos resultados dentro de um escritório está em cima de um gerente. Porque o gerente, em primeiro lugar, o líder, em primeiro lugar, ele precisa saber aonde quer ir. O Braga falou muito bem aqui, a empresa tem que saber onde quer ir. E é muito igual ao líder do escritório. Se o líder não sabe aonde ele quer ir, de que forma ele ir, com que ferramentas ele precisa utilizar, os seus colaboradores também vão ficar nessa situação. O líder ele precisa entender e passar para os seus colaboradores tudo aquilo que ele quer realizar. Não é à toa hoje que os departamentos jurídicos têm feito um investimento muito grande em coaching. Foi uma situação que foi muito falada no evento do Fórum Nacional do Departamento Jurídico. E outra situação também que foi falada, e que foi, acho que, a palavra primordial nesse evento, foi a questão da comunicação. Ou seja, se você tem uma falha na comunicação que está sendo realizada dentro do seu escritório, aonde ela chega, ou, às vezes a gente, a grosso modo, falar ao rádio peão, né? Isso pode atrapalhar muito a questão da produção do escritório. Então, você trabalhando, às vezes, com ferramentas internas, como a intranet, jornais comunicativos internos, eventos, workshops, palestras, isso ajuda muito na questão do relacionamento, porque é interessante que as empresas elas necessitam de equipes. Né? Você tem que trabalhar a equipe. Se você não tem uma equipe motivada, você atrapalha um departamento. Então, se a gente fala de um departamento administrativo, você tem que
ter essa equipe administrativa muito bem motivada. Se você tem um departamento de marketing dentro do seu escritório de advocacia, você tem que ter essa equipe bem motivada. Os jurídicos, a parte dos advogados, se os advogados estão descontentes por aquilo que eles estão realizando, realmente você não vai ter uma produção. Então, é interessante isso, você ter a motivação de cada departamento, alinhar o que um departamento está falando com outro departamento, o que está acontecendo com o departamento financeiro, com o departamento jurídico. Isso é alinhar comunicação, é você trabalhar por uma única meta, por uma única visão, por um único objetivo. Então, quando você trabalha isso internamente, você só tem o quê? O sucesso. Você só tem essa diferencial, vamos dizer assim, né? O diferencial de mercado que você pode atuar. É isso que o cliente externo vai conseguir enxergar. Só para dar um exemplo, tem um posto de gasolina lá em Santos, que eu gosto de abastecer o meu carro lá, porque toda vez que eu chego com o meu carro, as pessoas que vêm abastecer sempre estão com um sorriso no rosto, sempre estão prestativos, você nunca vê o cansaço. No que mais que essa pessoa possa estar cansada, mas você não vê esse cansaço no rosto deles. Então, ele praticamente é dedicativa a estar ali. Vou te dizer assim que o preço da gasolina não é a mais barata, porém é uma das mais caras da cidade de Santos. Mas a forma de atendimento que é dado ali é muito importante. Então, às vezes, no seu escritório de advocacia, um simples oi, bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, isso é primordial para aquele cliente que está escutando. Um atendimento, ser atendido no terceiro toque, ser atendido pelo advogado, sempre contente, sempre estando à prontidão para atendê-lo, isso é muito importante. Então, isso é fator humano. Então, você está lidando com o ser humano. E quando você trabalha essa relação, essa ligação um com o outro, isso é um fator muito importante e já começa a partir aí um fator que é diferenciado com o escritório. Um dos temas mais modernos abordados hoje pelas empresas, e já mencionado aqui, é a famosa e conhecida gestão por competências. Eu quero agradecer as perguntas que nós temos recebido, quero agradecer também a amigo e especialista Ulisses Pimentel, que tem mandado algumas sugestões e comentários. Ele disse aqui que já faz a gestão da equipe dele por competências, que tem conquistado resultados incríveis. Obrigado pela sua participação, Ulisses. E o nosso especialista, uma pergunta para você, Mauro Braga, é exatamente isso. O que efetivamente são essas competências? É possível enumerar algumas? Enumere para aqueles que ainda estão se familiarizando com o tema. Quais seriam essas competências? Quais os benefícios? E também, por que não dizer, eventuais riscos, se é que eles existem, da gestão por competências. Então, esses 3 tópicos. Alguns exemplos, os benefícios e eventuais riscos, Mauro. Ok. Alguns exemplos de competência, uma competência que às vezes surge em algumas organizações, que é bem interessante, é encantar o cliente. É um conjunto de ações esperadas de cada cargo, as ações são diferentes conforme o cargo, que visam não apenas atender bem o cliente, mas encantar o cliente, surpreendê-lo, ir além das expectativas dele. Isso faz com que o cliente se torne recorrente ao produto ou serviço e se torne, portanto, um cliente que vai passar a fazer parte da carteira de clientes da empresa a longo prazo. Isso leva a algo que é comentado por Norton e Kaplan, quando eles falam no Balanced Scorecard, em se ter estratégias que procurem resultados sustentados e de longo prazo. Então, a gestão por competências, que a gente tanto fala, o que é, na essência, a gestão por competências? Falo muito, mas o que realmente compõe uma gestão por competências? Um ponto é a avaliação de competências. Para isso, nós devemos definir quais são as competências da empresa e depois avaliá-las.
Uma competência, na realidade, é um conjunto de ações e ou comportamentos esperados dos profissionais no desempenho da sua função. E quando se faz isso, na verdade, fazemos um caminho de mão dupla. Porque você está dizendo ao profissional como você espera que ele atue, o que é esperado dele em termos de ações e comportamentos. E depois você vai cobrar isso. Então, isso é a avaliação de competências. Uma outra avaliação que costuma ser feita é a avaliação de metas. É definir metas e depois avaliá-las, se os resultados foram conseguidos. O Ricardo de Blasi, ele comentou algo muito interessante, que é o feedback que os gestores dão às pessoas, o cumprimentar as pessoas, o bom ambiente de trabalho. Isso é um dos pontos que, normalmente, os profissionais dão muita importância numa organização. Um outro ponto importante ligado a isso é o reconhecimento. É aquele tapinha nas costas que o chefe dá e fala: excelente, muito bom trabalho que você fez. Isso é algo que vai ajudar muito a deixar o profissional mais confortável no exercício do seu trabalho. Bom, mas falando da gestão por competências ainda, então temos a avaliação de competências, a avaliação de metas. Um outro ponto é definir o perfil de cada cargo. Quais são as qualificações que são requeridas de cada profissional para exercer o cargo? Isso é algo utilizado por uma área de seleção para selecionar adequadamente os profissionais. E também possibilita que se avalie que qualificações o profissional tem. Porque isso leva a, quando se perceber algum gap de qualificação em relação ao que o cargo espera, que você estabeleça ações de desenvolvimento para o profissional. As ações de desenvolvimento costumam ter um termo, um jargão na área de recursos humanos, são chamadas de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, conjunto de ações que visam a desenvolver o profissional, focando o desempenho, o trabalho dele no negócio da organização. Então, isso é feito a partir do quê? A partir dos gaps que se descobrem entre a atuação do profissional em relação às competências esperadas, em relação ao atingimento das metas e em relação às qualificações esperadas também. Isso, no contexto global, seria a gestão por competências. E isso aí viabiliza que o profissional comece a ver, a conhecer melhor como é a organização. Por que eu não sou promovido para uma determinada posição? Porque o perfil do cargo exige determinadas qualificações que você não apresenta. Então é importante você saber que, se você almejar uma determinada posição na empresa, você vai ter que desenvolver aquelas qualificações para um dia chegar lá. Me desculpe, Ricardo, você me falou de 3 pontos. Um eu falei, o segundo e o terceiro é... Os riscos, os cuidados necessários, se é que eles existem alguns riscos, os pontos, eventuais pontos negativos de fazer essa gestão por competência? Olha, riscos existem. Um risco inerente é não se fazer a implantação da gestão por competências focando o planejamento estratégico da empresa. Tem muitas organizações, e algumas grandes, muito conhecidas no mercado, que fazem porque o mercado faz, porque o concorrente faz, porque é moda. É o famoso: estou implantando gestão de competências, o meu RH está fazendo isso porque houve uma determinação. Mas não tem o foco no planejamento estratégico. Isso não vai produzir resultados maiores para a organização. E quando os profissionais descobrem o descolamento entre a gestão por competências, entre o que é solicitado dele em termos de competências, em termos de metas, e o planejamento estratégico da empresa, ele começa a se perguntar: então, para que existe isso? É um papel para ser preenchido? É aquele papel que é preenchido, é mandado para o RH e fica numa gaveta, mas no ano que vem você preenche um outro papel. Isso realmente desmotiva o profissional. Então, para se ter um bom trabalho, para que o instrumento não caia no descrédito, é importante que ele seja bem feito, bem implementado na organização. E que também que você tenha um sistema, isso a minha empresa também desenvolveu, um sistema para dar condições da empresa registrar e utilizar essas informações ao longo do tempo para que possa ser feito um trabalho adequado em recursos humanos. Por exemplo, plano de carreira é um ponto que normalmente os advogados sempre pensam como que eu posso melhorar minha posição dentro do meu escritório. Então, se ela almeja a posição de coordenador de uma equipe, é importante
que ele consulte no sistema o que é esperado desse profissional que for ocupar aquele posto de coordenador de equipe. Porque no sistema isso vai estar colocado. Quem quiser conhecer mais sobre o sistema, eu dou uma sugestão. Pesquise num Google ou outro instrumento de pesquisa do mercado, RH1000, tudo junto. Número 1000, RH1000. Vocês vão cair no site da Albraga e lá tem uma apresentação sobre gestão por competências, detalhando como isso funciona e também falando sobre o sistema. Esse nosso trabalho, tanto de consultoria como também o próprio sistema, nós temos focado nos últimos 2 anos o mercado das pequenas e médias empresas, o famoso PME. Por que isso? Porque as grandes organizações normalmente já implantaram isso, bem ou mal, mas já fizeram. As pequenas organizações estão sentindo a necessidade, querem fazer um trabalho, mas aí vem um ponto crucial. O que exatamente fazer, como fazer e com quais objetivos. E isso é algo que, se você não tiver bem definido, você acaba não fazendo um bom trabalho. Um bom trabalho leva àquela famosa frase, RH não dá resultados, RH é dinheiro a fundo perdido. Não, discordo totalmente. O RH de resultados existe e, quando bem feito, traz muito resultado para a empresa. Se tem um ponto que as empresas podem se aprimorar e se desenvolver muito, é na dimensão pessoas que atuam em cada organização. É no desenvolvimento dos seus profissionais. Isso realmente é algo que, se bem feito, vai trazer muito proveito para qualquer empresa. E o proveito que se revela após algum tempo em termos bem palpáveis, em termos de maior faturamento, maior lucratividade. Isso se aplica também para o escritório de advocacia. Quem é que usualmente mais traz clientes para o escritório de advocacia? São indicações. E você vai indicar um escritório de advocacia se não tiver sido bem atendido? E veja que não estamos falando apenas do ser bem atendido, porque isso aí é o mínimo que você espera. Normalmente você espera até descobrir algum ponto a mais, algo que diferencie um escritório dos outros. Então, esse é o ponto. Quando você conseguir no seu escritório fazer com que seus profissionais atuem de maneira comprometida e motivada e tenham uma forma de transmitir isso para os clientes, com certeza você vai atrair mais clientes para a sua organização. Obrigado, Mauro. Excelente o tema. Você que nos assiste, veja como é um tema complexo, porém que, quando analisado de forma tranquila e objetiva, fica simples de entender. Eu tive aqui ao meu lado hoje 2 especialistas e eu quero agora apenas as considerações finais e o telefone de contato do meu amigo companheiro Ricardo de Blasi e, em seguida, na sequência, automaticamente, o Mauro Braga. Ricardo, Mauro, apenas suas considerações finais e seus dados de contato. Ricardo, quero agradecer de estar aqui, Mauro Braga também, por estar aqui junto, falando de um assunto tão importante. Caro internauta, também agradecer por esse momento. E, bom, eu esqueci de falar da minha empresa, da de Blasi Management Consult. Você pode entrar lá no site www.managementconsult.com.br. Vou deixar o meu telefone para quem quiser fazer contato. É 011 8307 2723. E também pode estar entrando em contato comigo pelo e-mail contato@managementconsult.com.br. Queria deixar uma consideração aqui para você que está nos escutando, que é dono de escritório de advocacia, que é um coordenador. A importância da liderança hoje no mercado é um fator primordial para o seu sucesso. Se você não aprendeu o que é liderar, acompanhar o seu colaborador, cobrar do seu colaborador, como cobrá-lo e como fazer com que ele melhore, é importante você procurar um curso, uma especialização, para que você se torne um verdadeiro coaching, um verdadeiro líder, para que a sua empresa possa evoluir. Porque é através daí que você vai começar a criar grandes diferenciais de mercado. Às vezes, o teu diferencial não está no produto, não está no comercial,
mas está no seu atendimento, na forma que você vai digerir o seu colaborador. Então, fica aí essa minha consideração. Eu agradeço a oportunidade de manter contato com todos. Me coloco à disposição, a minha empresa, a OL Braga, OHL Braga. Quem quiser nos encontrar no site, www.ohlbraga.com.br. Lá vocês terão a possibilidade de mandar e-mails fazendo consultas sobre algum tema que queiram. Terão lá também o nosso telefone, não vou nem citar. E também gostaria de colocar 2 pontos rápidos. Nós estamos fazendo mensalmente pelo menos uma apresentação, ela é gratuita na nossa empresa, que fica aqui em São Paulo, no bairro da Lapa, sobre gestão por competências com foco no planejamento estratégico. Como obter o RH de resultados. Isso que nós vimos rapidamente aqui, você poderá conhecer mais em detalhe. A próxima será dia 22 de outubro. E outro ponto, para quem acha que implantar gestão por competência é uma coisa cara, nós fazemos tanto o trabalho de consultoria de implantação e temos o sistema. Só para dar uma pequena ideia rápida. O sistema que nós lançamos, o RH1000, para um escritório de advocacia pequeno, até 50 profissionais, ele tem o custo de apenas R$ 150. Isso, quando eu contei ao Ricardo, ele se surpreendeu, ele imaginou que fosse bem mais pelo que ele já tinha visto. Eu agradeço a atenção e até logo. Obrigado, Braga. Tenho aqui muitas perguntas, já tem gente querendo marcar reunião com você e pode deixar que eu vou te mandar os contatos. Nós voltamos em poucos segundos para uma entrevista relâmpago imperdível para você. Fique aí, nós voltamos já. Promoção imperdível do Gorilla. GPS Tracker Touchscreen 4.3 polegadas, MP3 e Video Player. Tecnologia inovadora para o auxílio de suas rotas. Somente R$ 599,90 à vista. Ou em até 10 vezes de R$ 59,99 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorilla.com.br. Menina com câncer? Coca-Cola com Mentos provoca a morte? Estas e outras respostas você encontra no programa E-Farsas, o seu verdadeiro detetive virtual. Todo sábado, às 18 horas, na Just TV. Você não pode sozinho combater o desmatamento, mas pode comprar apenas madeira legal. Você não pode sozinho impedir a poluição dos rios, mas pode evitar o desperdício da nossa água limpa. Você não pode sozinha acabar com a poluição do ar, mas pode regular seu carro para poluir menos. O que você não pode mesmo é esquecer do planeta. Cuidar bem do meio ambiente todo mundo pode. IBAMA, 20 anos cuidando do Brasil. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica está de volta com uma entrevista fantástica e relâmpaga. Vindo de quem? Vindo diretamente do Nordeste. Eu tenho aqui um empresário, um produtor e também um empreendedor no mundo jurídico. Eu chamo ele de Rafael. O Rafael que me acolheu muito bem na primeira Expo Juris e que eu tive o prazer e a oportunidade de ser um dos palestrantes e está aqui ao meu lado hoje. Produtor, empresário, empreendedor. Rafael, obrigado pela sua presença. Fale rapidamente para os nossos espectadores como um empresário, um empreendedor caiu dentro do mundo jurídico de uma forma tão espetacular como foi a Expo Juris. Primeiro, oi, Ricardo. Oi, espectadores.
Como você falou, na realidade eu caí de paraquedas. Eu tenho toda uma família no setor jurídico, onde meu pai é advogado, meu avô desembargador, tem um tio juiz, mas na realidade eu nunca enveredei pela área do direito. E então, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu me casei com uma pessoa que era administradora legal, e essa cidadã, ela me levou a conhecer realmente o que seria administração legal. E então eu terminei entrando no setor jurídico por conta disso. Daí a gente teve uma ideia, por conta da necessidade do mercado nordestino, de montar uma feira, na realidade, uma estrutura onde a gente desse suporte aos advogados e aos escritórios jurídicos. Feira essa que ela veio junto com um congresso de administração legal, que era uma área não existente ainda no Nordeste. A gente só escutava falar da administração legal aqui em São Paulo, juntamente com um congresso de direito privado. Então, eu juntei a minha experiência já de 12 anos no setor de eventos, juntamente com a experiência de Diane, minha esposa, no setor da área jurídica, mas realmente na área de administração legal, e montamos a primeira Expo Juris. Um evento que não veio simplesmente... O nome Expo Juris, na realidade, não veio para ser um evento. O nome Expo Juris hoje ele é uma marca que ela não vem para estar só em Recife, em Pernambuco ou no Nordeste. Ela veio realmente para ganhar o Brasil. E nós estamos com vários planos, várias coisas estão acontecendo realmente, várias parcerias. A Expo Juris em Recife, ela será bienal, mas provavelmente, muito provavelmente, irá acontecer em outros estados e, se Deus quiser, vai alcançar o sucesso que nós tivemos com ela lá em Recife. Foi uma feira onde tivemos aproximadamente 20 a 22 expositores, todo mundo saiu satisfeitíssimo, as pessoas conseguiram realmente fechar negócio na área para o que foram fazer. Tivemos um excelente nível de qualidade dos palestrantes, todas as pessoas que participaram das palestras saíram também satisfeitíssimas. Então, tudo o que aconteceu, o que foi programado, realmente aconteceu. E vai acontecer muito mais, como eu te falei, porque a Expo Juris ela não veio simplesmente para ser única e exclusivamente um evento, ela veio para ser uma marca. Interessante. www.expojuris.com.br, você vai poder conhecer um pouco mais do evento que já aconteceu e também acompanhar as próximas novidades. Você acessará, terá acesso a diversos artigos sobre os temas de direito e administração legal. Recebo algumas perguntas, Rafael, sobre o mercado jurídico do Nordeste. Quantos profissionais, escritórios, você tem essas informações? É realmente um mercado em expansão? Com certeza, Ricardo, o mercado está em expansão cada vez mais, até porque o crescimento do Nordeste é notório. Nós temos hoje aproximadamente 22 mil profissionais da área do direito em Pernambuco. Isso aí, se você multiplicar pela questão do Nordeste, que são mais 9 capitais, então a gente vai aí a quase 130, 150 mil profissionais do ramo no Nordeste inteiro. E realmente tem um mercado abrangente fora do comum. Muito interessante. Então você, de todas as regiões do Brasil, interessado em conhecer mais sobre a Expo Juris, entre no site, converse com o Rafael, ele é uma pessoa extremamente acessível, tem produzido shows e eventos de grandes proporções em diversos estados, é muito interessante conversar com ele. Rafael, suas considerações finais, seu telefone de contato para todo o Brasil e para os 180 países que acompanham a Just TV. Bem, meu contato você pode ter diretamente com o site, o www.expojuris.com.br. O e-mail é o atendimento@expojuris.com.br. E vamos trabalhar todos juntos e fazer com que realmente a Expo Juris ela se consolide cada vez mais a nível nacional e essa marca realmente seja a marca do setor jurídico. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que nos prestigiaram neste momento. Acesse as outras entrevistas, as outras edições do programa Comarca 10. Mande a sua sugestão, a sua crítica.
Tenho aqui dezenas e centenas de mensagens que não poderia responder a todos. Então agradeço a você que mandou a sua mensagem. Certamente ao longo dos próximos dias você será brindado com a nossa mensagem para você. Meu obrigado, até o próximo programa. Tchau!